Agora nós vamos trabalhar um pouco com engenharia de segurança. Como eu falei à tarde, aí vocês vão ter aula de petróleo com o professor Samuel, para quem tiver essa aula, né? Para quem for cargo associado a isso. Vocês têm, vamos separar aqui algumas questões variadas, de vários concursos, e nós vamos tentar ver. Engenharia de segurança é um assunto que, em geral, é um pouco cruel, simples, mas um pouco cruel. Ele é simples porque o raciocínio em geral é curto e rápido. Mas ele é um pouco cruel porque você tende a abusar muito da memória, você tem que pensar, usar muita memória e conhecer um punhado de normas. Muitas vezes conhecer com certa profundidade, dependendo do tipo de concurso. E, em geral, não é suficiente saber a norma tal faz isso, a norma tal faz aquilo. Em geral, não é suficiente isso. Então, vocês têm aí uma questão organizada pela César Gran Hill, aí, né, da Liquigás. Vamos já dar uma olhada nisso. Então, observe a seguir, o texto a seguir representa os objetivos de uma norma regulamentadora. Essa norma é NR, né? Então, tem contraposição a NBR lá, que são as normas técnicas. Você tem a norma reguladora. Essa norma estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Então, que norma que é essa que fala isso? Então, ela fala de segurança, medidas de controle, sistemas preventivos, saúde do trabalhador e a linha final mata tudo, instalação elétrica e serviço de eletricidade. Não, só para fazer uma memória aí, o que é a NR04? Então, a NR04 é uma serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Então, é uma norma sobre a engenharia de segurança. O serviço de engenharia de segurança, como ele deve ser prestado, que tipo de pessoa pode prestar esse serviço, e medicina do trabalho também. Isso que é a NR4. A NR5, ela está associada à constituição e ao funcionamento da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, ela prevê que pessoas podem constituir a CIPA, como que ela funciona, como que ela é eleita, como que é o mandato, como que ela é organizada, quais são os direitos, quais são os deveres, como que funciona a CIPA, né? De que deve ter elementos de representante de empregado, representante de empregador, eles têm de ser funcionários associados à organização, ele não pode descaracterizar como funcionário da organização e assim vai. Essa é a NR05. Aí nós temos, né, a NBR, a NR10. Essa é a correta. A NR10 é a norma regulamentadora de serviços e instalações elétricas. Então essa é a resposta à questão, né? Então associada ao procedimento de segurança, o que é segurança, quais são os métodos de controle, os métodos preventivos, e em grande parte ela vem quase que casada com a NBR 5410, que é a norma técnica de instalações de média e baixa tensão. Em geral, mas a definição ali é a NR10, certo? Vocês estão conseguindo ver, né? Estão vendo a tela da apresentação. A NR11 é uma norma associada a transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, né? Quais são as normas de segurança, como que funcionam os postos de elevadores para transportar os equipamentos de guindaste para movimentação de cargas e materiais, equipamentos de içamento, roldanas, cabos, todos eles estão associados a essa NR11, equipamentos de transporte de material, de insumo para alguma coisa. Aí ele está falando também a NR17, né, que é uma norma associada à ergonomia. É uma norma toda associada o título dela seria ergonomia, associada ao ambiente de trabalho, à organização, à distribuição
de equipamentos e posições de postos de trabalho no ambiente de trabalho. NR 17 é isso. Então, ó, essa questão aí, se você souber um resuminho de cada uma dessas normas, algumas coisas já vão começar a andar nas questões associadas à engenharia de segurança. Existe, em boa parte dos concursos desse mundo, um cargo, engenheiro de segurança. E aí a prova inteira é associada ao conhecimento profundo dessas normas. Se você é de um cargo engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, é comum, não em todos, mas em alguns concursos, que haja algumas questões associadas ao assunto de engenharia de segurança, e essas questões são essas normas aí. Essas 5 aí são as que você deve conhecer no mínimo. É um resumo muito bom, essas 5 itens. E nesses concursos que não são de engenheiro de segurança vão cair algumas questões associadas. É óbvio, o engenheiro eletricista NR10 é campeão. E as normas técnicas também, né? Mas o eletricista NR10 é campeão. E outros você vai ver aparecimento de outras coisas. Ainda uma questão que está sem assinatura ali, porque na verdade é a mesma prova. De acordo com a NR10, em que consiste o conceito de tensão de segurança? A tensão de segurança, ela é aplicada numa instalação elétrica para fins de manutenção, né? Você não fica você precisa talvez alimentar algum equipamento de monitoramento de teste com alguma tensão, mas essa tensão vem da própria linha. Então é uma tensão mais baixa que naturalmente de trabalho da linha, mas que está ali ligada para você usá-la. Essa tensão, ela é uma tensão extra baixa tensão, que vem de uma fonte característica para esse tipo de equipamento, chamada fonte de segurança. A alternativa certa é a E, conforme que esse é o texto quase que ipsis litteris da NR10. Você tem outras alternativas, a baixa tensão originada de uma fonte intrinsecamente segura. A fonte de segurança é a fonte para esse fim, a fonte para alimentar equipamentos. Fonte intrinsecamente segura é um outro conceito, é aquela fonte que se tiver um curto ela desliga, né? Isso é uma fonte por construção, ela não vai produzir grande curto, isso é uma fonte intrinsecamente segura, mas não necessariamente ela é usada como fonte de segurança. Também não se trata de baixa tensão, mas de extra baixa tensão, que é considerada tensão que não consegue fazer fibrilação, ela não consegue ativar a musculatura humana, e isso que é chamado de extra baixa tensão, definição. Aí a tensão para média tensão é a partir de 1000 volts até uns 24.000, e aí daí em diante você está falando de alta tensão, e a partir de uns 100.000 de extra alta. Que já aí vocês estão falando de alta e extra alta, estão falando de transmissão e distribuição de energia elétrica, né? Então, baixa tensão originada de uma fonte de segurança, não é extra baixa tensão. Não é média tensão, por isso também a C está errada, e a D também está errada, porque o nome não é fonte monitorada. A fonte monitorada é uma fonte que permite-se ler a tensão dela, um mostrador, alguma coisa desse tipo, mesmo que seja remoto. Então, é a fonte chamada de segurança. A questão aí seguinte, né, VUNESP, isso é uma questão longa, essas questões associadas à engenharia de segurança em geral são textos longos, para você julgar, né, que às vezes confunde um pouco. Então vamos lá. A NR10, Regulamento sobre Instalações de Serviços em Eletricidade, estabelece que os requisitos e as condições mínimas para a segurança dos trabalhos que envolvam instalações elétricas se aplicam para tensões a partir de 110 volts e corrente alternada até alta tensão de 242 kV. Não, na verdade, os requisitos e condições mínimas de segurança se aplicam para outros valores de tensão também. Não é a partir só de 110 volts. B. As intervenções em instalações elétricas com média tensão, ou seja, de 1000 volts até 36.200 volts, somente pode ser usado por eletricista experiente mediante ordem de serviço específica para a data e local assinada pelo superior responsável da área. Na verdade, o que precisa é de um profissional que seja habilitado e autorizado, o que se diz na terminologia da norma, capacitada, a pessoa tem conhecimento por algum meio, habilitada, ela tem um certificado de um curso registrado no MEC, e autorizado quer dizer que existe uma
um termo específico da organização para uma ordem de serviço específica da organização para o serviço. Então, a questão é que não é, o eletricista pode ser muito experiente, mas se ele não for habilitado, não serve para o fim de atender a norma. Então, e pode até não ser tão experiente, desde que ele tenha a habilitação, que é óbvio que a habilitação vai garantir uma experiência mínima, mas a relação não é bem por aí, mas associada à habilitação. Então, a B está errada por causa disso. Se em situação de emergência, os trabalhadores autorizados devem estar aptos a executar resgate, prestar primeiros socorros aos acidentados, especialmente por meio de reanimação cardiorrespiratória, né? Da massagem respiratória, de reanimação. Quer dizer, as pessoas autorizadas a isso, elas devem estar em caso de emergência, é isso que se espera delas. Essa é a alternativa que foi considerada correta no gabarito. D. As baterias fixas de acumulador devem ser instaladas em locais isolados do restante das instalações, que possuam meios que permitam a exaustão dos gases, e o piso deve ser de material resistente a ácido. Não existe menção na norma a material resistente a ácido. Não existe, essa questão está errada, mas por causa disso daí. A alternativa aí, os EPI destinados a trabalhos ou manobras em instalações elétricas sob tensão devem possuir marcação gravada no produto que indica classe de proteção, a tensão máxima de utilização, número de série e data de fabricação. A norma não prescreve que o EPI tenha ter todas essas informações. Por exemplo, o número de série e data de fabricação não são exigências obrigatórias para o EPI destinado a uma nova instalação elétrica. Em geral, ele tem uma classe de tensão. Esse alicate aqui é 1000 volts, essa luva aqui é 2000 volts, etc. Então, foi uma questão já, você percebe que algumas questões são elimináveis por algum raciocínio, mas boa parte delas exigem conhecer um pouco da letra da norma mesmo. Tem pouca coisa a fazer com relação a isso, né? Então, a questão seguinte... Vocês estão vendo a tela? Sim ou não? Sim. É que aqui, uma simbologia aqui de tela, ela mudou. Isso. Questão seguinte. Aterramento temporário, né? Conforme a NR10, constitui uma medida coletiva prioritária. Aterramento temporário, bloqueio do religamento automático, uso de um sistema de seccionamento automático, desenergização elétrica, isolação das partes vivas. Bom, na verdade, a norma diz que toda medida de segurança coletiva é preferível à medida de segurança individual. Uma medida de segurança individual, né, é uma medida que um equipamento de segurança, por exemplo, que serve para ele. Mas você só chega a ela quando você esgotou as medidas de segurança coletiva. O isolamento do condutor é uma medida de segurança coletiva, né, por exemplo. E duas medidas são consideradas prioritárias dentro das medidas coletivas, né? Das medidas de segurança que são consideradas coletivas. Uma delas é a desenergização elétrica. Você vai fazer um trabalho, é desenergizado, certo? Então, essa é a alternativa D. Aterramento temporário não é considerada prioritária, é medida de proteção. Então, aí tinha de saber a letra da norma mesmo, que as duas medidas de proteção coletivas que são consideradas prioritárias são essas. Então, você vai consultar lá medidas coletivas, medidas de proteção individual e procedimentos de trabalho, e você vai ver quais que são consideradas prioritárias essas duas.
Lembrando que as medidas coletivas são consideradas imediatas, consideradas preferenciais, né? Então, o item da norma diz, ó, os serviços e instalações elétricas devem ser planejados e realizados conforme os procedimentos de trabalho específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa. Isso é sobre os procedimentos de trabalho, né? Mais uma questão. Então, ela determina também que medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes, então devem ser adotados equipamentos de proteção individuais. E a norma para equipamento de proteção individual é a NR6. Continuando ali. Essa questão aqui, Instituto Federal da Bahia, 2014. Então, vamos lá. Sobre os termos e definições. Sobre os termos e definições sobre acidente de trabalho, segundo a NBR 14208, numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda. No caso ali é fazer a correspondência das duas, né? O que significa dia perdido, incapacidade permanente parcial, dias debitados, taxa de frequência de acidentes, taxa de gravidade. Tenta ler aqui, tentar interpretar. Mas um pouco tem que saber a norma, mas um pouco se você pensar, raciocinando, vai conseguir obter alguma coisa. Então, veja lá o primeiro. Tempo computado por milhão de homens-hora, dias por milhão, né? Porque você vai ter lá multiplicado por 10 a sexta. Disposição ao risco em determinado período. O tempo de exposição ao risco é chamado de taxa de gravidade, é o item 5. Aí. Tempo de exposição, tempo em milhões de homem-hora. De exposição a algum risco é taxa de gravidade do trabalho, associado ao acidente de trabalho, né? Redução parcial da capacidade de trabalho em caráter permanente. Isso é o nome, já está bem claro ali, no item 2, incapacidade permanente parcial. Redução parcial da capacidade de trabalho em caráter permanente. Essa é mais direta. Depois, a seguinte, ó, número de acidentes por milhão de horas de exposição ao risco efetivamente trabalhadas em determinado período. Então, isso é a taxa de frequência de acidentes, número de acidentes por milhão de horas de exposição ao risco, não é por hora de trabalho, hora de exposição ao risco, lá do tempo computado de milhão de horas de exposição ao risco, lá do primeiro. Então, isso é a taxa de frequência de acidentes, o número de acidentes que acontecem por horas de exposição na taxa de milhão. Então, esse é o 4. Dias que devem ser debitados devido à morte ou incapacidade permanente, total ou parcial. O nome também foi direto. Dias que devem ser debitados é os dias debitados. É o item 3 ali, dias debitados. Dias que devem ser debitados devido à morte, incapacidade permanente, total ou parcial devido a um acidente de trabalho. Sobrou a 1 para a última, né? Dias perdidos é dias de afastamento de cada acidentado, contados a partir do primeiro dia de afastamento até o dia anterior ao dia de retorno ao trabalho, segundo a orientação médica. Então, essa foi direto. Dias de afastamento de cada acidentado ou dias perdidos. Continuando aí. Então, isso nos deu a alternativa C, né? 52431. Na ergonomia, a explicação de acidentes em termos de erros humanos é contraposta a falhas na representação, sendo correto afirmar que os trabalhadores cometem erros porque descuidam do funcionamento do sistema, as falhas de representação decorrem de lapsos de memória, a formação insuficiente dos operadores leva-os a negligenciarem os riscos, e de análise em termos de erros são reconstituições a posteriori que não esclarecem as suas causas. Então, o conceito moderno de erro humano está associado ao item D.
O conceito antigo de erro humano estaria associado ao A, B e o C, todos eles. Né, de que a pessoa não tem informação, ela vai negligenciar alguma coisa, ou ela está com problema de memória, etc. Mas os erros não levam a uma questão. O problema de memória pode ser uma questão de saúde, uma questão de sobrecarga de trabalho, um problema de descuidar do funcionamento do sistema, pode ser a falta de um aviso, falta de uma informação esclarecedora. Então, a análise do erro humano isolado como falhas humanas, elas acabam eximindo de atitudes que aumentariam a segurança, porque o erro humano é um erro que pode ser cometido por qualquer humano, em frequência maior ou menor. Então, a canalizar as falhas de acidentes para erros humanos, a teoria moderna, pelo menos, prescreve isso, de que você evita de colocar medidas de segurança que poderiam levar a eliminar o erro na causa. E essa é a ideia de falha de representação. Houve uma má representação da realidade do trabalhador, da pessoa que estava trabalhando, no momento em que aconteceu o erro. Ele supôs alguma coisa, essa coisa não era verdade. Devido a uma informação incorreta da parte que precisava talvez ser corrigida dentro da formação dele ou dentro do ambiente de trabalho, na forma de um aviso, por exemplo. Então, o que se tem numa teoria moderna de erros humanos é isso. Você não vai simplesmente considerar isso foi um erro humano. Esse erro humano precisa ser revertido em causas para evitar erros futuros, já que se uma pessoa cometeu, outra pessoa pode cometer também. Então, aí uma questão na sequência. Segundo a NBR 14280 de 2001, cadastro de acidente de trabalho, procedimento de classificação, uma norma técnica, alguns elementos são considerados essenciais para a estatística de análise de acidentes. Não é um desses elementos. O que não é importante para a análise de acidente? O prejuízo material é importante, o agente do acidente é importante, a espécie, que tipo de acidente foi esse, e a condição do ambiente de insegurança é importante também. O que não é considerado é o fator impessoal de segurança, um fator associado não à estatística da análise de acidentes, mas ao acidente individual, como que ele aconteceu. Aí, na questão seguinte, então, estudar a alternativa C. Na questão seguinte, tendo em vista as medidas dos acidentes de trabalho, relacione as duas colunas a seguir. Mas é uma questão boa na hora da prova, esse tipo de questão é horrível. Mas para estudar esse tipo de questão é muito bom. Ele junta todas as informações, muitas informações, né, numa tabela só. Então, tendo em vista as medidas de acidente de trabalho, relacione as duas colunas a seguir. Então, você tem incidência cumulativa ou acumulativa, né, a mesma coisa. Densidade ou incidência de acidente de trabalho, coeficiente de mortalidade e letalidade. São as diferenças sutis aí. Então, vamos tentar ler ali, ó. Número de acidentes de trabalho AT ocorridos a cada 100 mil por número de horas homem trabalhados. Por número de horas homem trabalhado. Então, você tem no numerador, número de acidentes de trabalho a cada 100 mil, dividido por número de hora homem trabalhada. Hora trabalhada por homem. A definição disso é densidade ou incidência, porque ela mede a quantidade de trabalho por hora de pessoa, por hora de cada homem, de cada pessoa. Então, essa mede a densidade, ou incidência de acidentes, na frequência de horas de trabalho, individualizado, né, não no trabalho total. Então, por isso que chama densidade, porque é individualizado, na pessoa e na hora. Aí o segundo item, olha, número de acidentes de trabalho por 100, então uma porcentagem do número de trabalhadores do estudo. Então, o número de acidentes pela porcentagem de trabalhadores, numerador e denominador. Isso é a incidência
acumulado ou acumulativa, que é o item 1. Então, número de acidentes de trabalho fatais, aí você já entrou, né? Morte. Número de acidentes ocorridos. Então, é uma razão por 1000, mas é uma razão entre o número de acidentes com morte e o número de acidentes. Então, isso é a letalidade. Letalidade é dos acidentes que aconteceram, quantos levaram à morte. E daí, número de óbitos por acidente de trabalho, na taxa de 100 mil, né, vezes 100 mil, pela população de trabalhadores exposta ao risco. Isso daí é o que a gente chama de coeficiente de mortalidade, né, a medida do número de óbitos, de mortes em acidente de trabalho. Veja que não é o número de acidentes de trabalho fatais, é o número de óbitos, porque um acidente de trabalho pode matar uma pessoa, ou duas, ou três. Então, o número de pessoas mortas é medida nesse índice, mortalidade. Agora, letalidade não, é o número de acidentes com morte. O número de acidentes de trabalho com morte. Isso é a letalidade. Perceba a diferença, que a letalidade é associada à característica do trabalho, produzir um acidente com morte. E óbito é associado ao número de mortes. Então, o número de óbitos por acidente de trabalho, na população de trabalhadores exposta, isso é o coeficiente de mortalidade. Então, isso me dá a alternativa D, 2143. Então, essas terminologias aí são interessantes. Lembra que letalidade está associada à capacidade de matar dos riscos daquele trabalho e a mortalidade ao número de pessoas que morrem. Mas é uma questão de evento, né? Aí, em condições normais, custos não segurados dos acidentes são, porque normalmente você põe seguro, existe o seguro para o trabalho, para a atividade produtiva, que elementos são segurados, quais não são, né? Danos a edifícios, equipamentos e salário dos 15 primeiros dias. É comum você colocar tudo isso, se tiver circunstâncias de trabalho, destruir uma máquina, caiu uma parede, a pessoa se machucou, quebrou uma perna, os 15 primeiros dias o salário das pessoas está no seguro, isso é comum de se ter. E a pergunta é sobre o que não é assegurado. Então, B, horas extras necessárias, sim. Danos a edifícios também. Danos a equipamentos, ao material, ao salário dos 15 primeiros dias, que é basicamente a mesma coisa que está escrito no A, apenas trocando edifício e material, né? A construção onde se está produzindo ou o material usado para produzir, em geral, é segurado o edifício, o equipamento, o insumo, tudo. Então, a área é quase a mesma coisa, uma só complementa um item. A D, treinamento de novos trabalhadores, perda de credibilidade de mercado. É muito difícil até avaliar isso, embora deve existir gente que tenta segurar isso. Mas a empresa seguradora provavelmente não vai produzir uma oferta tão vantajosa de seguro, porque é muito difícil avaliar perda de credibilidade de uma empresa devido a acidente de trabalho ou impactos de mercado. Então isso em condições normais não é assegurado, nem o treinamento de um novo trabalhador para substituir uma função caso haja um afastamento maior. E salário após os 15 primeiros dias e danos a equipamentos. Isso é só uma repetição de itens que já foram citados, está correto também. Como era para marcar os não segurados, era o item D. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Não? Vamos mudar aqui. Então, olhando aqui, você tem uma prova da Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões, algumas questões.
umas questões de mecânica aqui, etc. Então você tem aqui. Lembra que nós tínhamos citado normas importantes, a 4, a 5, a 10, a 11, a 17. Essas são campeãs de queda em concurso, né? Em alguns tipos de concurso você vai ter a 13, não todos, mas em alguns, que é a de caldeiras de vasos de pressão. E aí é uma pergunta dessas cruéis, né? Quer dizer, você tem de conhecer bem a letra da norma, exatamente como ela está escrita. Então você diz aí, né? Segundo a norma regulamentadora número 3, a NR 13, caldeiras de vasos de pressão, todo operador de caldeira da categoria B deve cumprir um estágio prático na operação da própria caldeira onde irá trabalhar, o qual deverá ser supervisionado, documentado e ter duração mínima de. O estágio para a pessoa que vai trabalhar numa caldeira, treinar nela mesma, é de 60 horas. É de 60 horas, que é a alternativa D. Isso associado à caldeira e vasos de pressão. Então, mais uma vez aqui, uma questão NR10, eu falei que todo mundo tem de conhecer, inclusive se você olhar, existe até livros escritos só sobre a NR10, que não é muito difícil de ler às vezes, embora ela não é tão misteriosa assim. Se você pegar o texto da NR10 e simplesmente tentar lê-lo do começo ao fim, você vai, em geral, vai entender. Mas ela é, lógico que é maçante, alguns comentários, exemplos são interessantes. Isso fica interessante, esse tipo de aula até, ou literatura de comentário de norma. Mas vamos lá, norma regulamentadora NR10, segurança em instalações, serviço de eletricidade. O que ela estabelece? Algumas definições. Então vamos lá. A, extra baixa tensão é uma tensão não superior a 60 volts em corrente alternada ou 140 volts em corrente contínua entre fases ou entre fase e terra. Não. Extra baixa tensão é a tensão que não produz fibrilação. É uma tensão mais baixa que essa. E principalmente em corrente contínua, que a corrente contínua vai produzir fibrilação até em tensão mais baixa. Porque a corrente alternada, como ela é alternada, você não fica preso, a sua musculatura não fica travada no caso de um acidente por contato elétrico numa posição. Não é 60 volts por causa disso. B, alta tensão é a tensão superior a 1.500 volts. Não, é a tensão superior a 36.000 volts. Isso é alta tensão. A partir de 1.000 até esse valor é média tensão. C, zona controlada, então aí diz 1.500 volts a 250 volts em corrente contínua entre fase e terra. Não. C, a zona controlada é o entorno de parte condutora energizada, ou seja, com tensão não segregada, acessível de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Isso é uma zona controlada, não quer dizer que é uma zona isolada. As pessoas podem até lá se forem profissionais autorizados e a aproximação só é permitida a elas de acordo com o nível de tensão. Isso é uma zona controlada e isso está correto. A D, tensão de segurança, é a baixa tensão originada de uma fonte de segurança. Na verdade, é a extra baixa tensão, não é a baixa tensão. Originada por uma fonte de segurança, isso está certo, nós já tínhamos visto. E trabalho em proximidade consiste no trabalho em que o trabalhador se mantém afastado da zona controlada. A ideia é trabalho em proximidade é quando você está perto da zona controlada. Então não é essa, era a C mesmo. Veja aí uma questão como a 46. Também é o tipo de questão um pouco mais cruel, né? Como aquelas de máquinas elétricas, quanto tempo deve resistir um motor de indução a uma sobrecorrente, etc., tantos segundos, né? Essa daí, nesse esquema também, olha. Nos locais de armazenamento de explosivos de ruptura e pólvoras mecânicas, onde se armazena explosivo, com pólvora negra, pólvora de chocolate ou pardo, descritos no número 4 da norma regulamentadora NR16, atividades e operações perigosas, para quantidades entre 300 e 350 kg deve ser guardado faixa de terreno da distância máxima, até a distância máxima D. Então, qual que é o tamanho da faixa de segurança para armazenamento de substâncias explosivas de ruptura ou pólvoras? Então, a distância aí é 280 metros. 280 metros que é a alternativa aí. Então, essa aqui é uma que nós já citamos, essa
questão aqui, a NR4, tem aí serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, compete aos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, óbvio. Então, você tem alternativas e está perguntando aí qual que é a correta. Então, vamos lá. O que ela especifica? Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la conforme dispõe a NR4. Isso é uma questão da definição das normas, né? E essa daí, ela está correta. A NR4 é sobre os profissionais de engenharia de segurança, o engenheiro de segurança e o médico do trabalho. E a NR5 é, como nós falamos no começo da aula, aquela que estabelece o que é a CIPA, como ela é constituída e como ela deve trabalhar. Então, se são os profissionais de engenharia de segurança que treinam os elementos integrantes da CIPA, ela tem que ser feita de acordo com a NR5. Então, essa 1 está correta. A 2, de acordo com essa norma aí, ó, esses profissionais realizar atividades de melhoria do arranjo local de trabalho, bem como implementação de novas tecnologias. Não é da competência de especializados em engenharia de segurança a implementação de novas tecnologias, mesmo que elas sejam tecnologias de segurança. 3. Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Então, isso está prescrito lá na NR4, que é parte das atribuições de quem, da NR4, de quem é o profissional de engenharia de segurança. Ele deve estar em contato não só com a CIPA e com os funcionários, mas com o empregador. 4. Registrar em documentos específicos somente os acidentes de trabalho com vítimas ou coisas da empresa, descrevendo a história e as características do acidente, os fatores ambientais, as características do agente e as condições dos indivíduos acidentados. Em princípio, ele deve registrar mesmo acidentes acontecidos com trabalhadores fora da empresa, não só dentro da empresa. É isso que invalida a questão 4. 5. Item 4, né? 5. Cuidar para que as atividades dos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho sejam essencialmente emergenciais, embora não seja vedado o atendimento prevencionista quando se tornar necessário. Bom, na verdade, que a norma é toda construída para falar o contrário disso. Não isso, é o contrário disso. Eles não devem ser, os profissionais integrantes desse serviço de segurança, eles não devem ser essencialmente emergenciais. Eles são essencialmente preventivos. Essencialmente preventivos. Toda a NR4 é construída para a prevenção de acidentes, não das situações emergenciais. Então, essa está bastante errada. As corretas que nós comentamos são a 1 e a 3. Vamos estudar a alternativa B. A 2 está errada, porque eles não têm a responsabilidade de implementar novas tecnologias. A 4 está errada, porque não se trata de registro apenas de acidentes no local de trabalho. Acidentes com os funcionários também, em outros locais, para que já isso possivelmente vai afetar a produção. Não se trata de responsabilização, mas de registro. E a 5 está errada porque ela é toda no viés contrário da NR4, que a NR4, esses tipos, de acordo com ela, esses profissionais são essencialmente preventivos e não emergenciais, conforme está escrito aí. Olhando aí. Segundo a norma regulamentadora 26, sinalização e segurança, as cores cinza claro, alumínio e laranja são utilizadas respectivamente para... isso aí é outra daquelas questões. A anterior até que foi boa, né, mas essa daí é bem cruel. Para que serve as cores cinza claro, alumínio e laranja? São o cinza claro para canalização em vácuo, a cor alumínio, a canalização de gases liquefeitos, e laranja, gases inflamáveis de combustíveis ou contendo ácidos, coisas mais perigosas. Então, as cores de gases são essas. São, para cinza claro, é canalização em vácuo. Alumínio, canalização de gases liquefeitos, gases colocados em condições de baixa temperatura, alta pressão. E laranja é para fluidos inflamáveis, combustível e ácido. Certo? É isso que é uma tabela direta.
Então, olhando aí, uma coisa bem curiosa é a existência da NR1, a norma Disposições Gerais para fim de aplicação da norma regulamentadora. É uma norma para regulamentar como se aplica as normas. Metalinguístico isso. Considera como menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento o que é? É o setor de serviço. Tem o mesmo estabelecimento, a menor unidade administrativa é um setor de serviço, não é só o local de trabalho como unidade administrativa. Envolve a ideia toda, por isso é o setor de serviço, que a alternativa é E. Voltando ao assunto aí da NR5, sobre a necessidade de instalação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, prevista na norma regulamentadora 5, em órgão público ou empresa pública, onde haja trabalhadores admitidos com vínculos de emprego regidos pela CLT e outros com vínculos estabelecidos conforme o Estatuto do Servidor Público, é correto afirmar. Então, o que é verdade sobre a CIPA? Então, a CIPA deve ser constituída para a melhoria das condições de trabalho, considerando o total de trabalhadores, porém estabelecendo condições para aqueles regidos pelo regime CLT, a fim de que sejam os únicos a receber determinados tipos de equipamento. Né? Isso é uma bobagem muito grande, no sentido de que só quem está trabalhando no regime CLT deve receber, terceirizado não pode receber, etc. Receber certos tipos de equipamentos de segurança. Não. Toda noção de segurança vai abaixo se você escolher uma certa classe de trabalhadores para receber certos equipamentos de segurança. E a própria segurança dos que estão lá também. Então, está muito errado. A B, a CIPA deve ser constituída levando-se em consideração o número de empregados efetivamente vinculados ao regime seletista, sendo que somente esses devem ser candidatos e somente esses devem votar. Bom, isso sim é verdade. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes era um subconjunto dos trabalhadores, né, dos funcionários, e esses sim, todos têm que estar trabalhando no regime da consolidação do regime de trabalho. E somente eles podem votar e eleger novos representantes pela CIPA. Então, a B está correta. Nesse sentido, ela não limita aos seletistas a acesso à segurança ou equipamento de segurança, mas acesso à constituição da Comissão de Prevenção de Acidentes. C. A instalação da CIPA é desnecessária, visto que dois sistemas regem o processo admissional e a relação de emprego neste órgão. Situação que por si só caracteriza condições discriminatórias frente à Constituição Federal, sujeitando o organismo às penas previstas na legislação. Uma bobagem. Para um certo número de funcionários é necessária a instalação da CIPA, não vai dizer que era desnecessária, porque nós estamos falando ali no enunciado, em órgão público e empresa pública, onde haja trabalhadores admitidos com vínculo de emprego regido pela CLT. Você tem órgão público com trabalhadores da CLT, certo? Então, não é desnecessário a instalação da CIPA, e já existem, visto que os dois sistemas regem o processo admissional, não se trata de condição discriminatória a existência da CIPA frente à Constituição Federal, porque são classes diferentes, o trabalhador em regime de concurso e outro em regime CLT, né? Mas isso não é razão suficiente para dizer que a CIPA é desnecessária. Nós continuamos com a alternativa B correta. E o dimensionamento da CIPA, no caso, deverá considerar todos os trabalhadores naqueles estabelecimentos seletistas estatutários. Não deve englobar, entretanto, prestadores de serviços que estejam em atividade de estabelecimento e sejam contratados por outra empresa. Então, os critérios para a existência do tamanho, do número de integrantes da CIPA ou existência da CIPA tem um critério do número de funcionários. Para a contagem desse número de funcionários, você deve considerar os estatutários e os seletistas, caso no enunciado lá da questão, lembra, estamos falando de órgão público ou repartição pública. Órgão público ou repartição pública. Mas se você considerar estatutários e seletistas, essa é a soma que deve ser considerada para dimensionar a existência de CIPA e quantos são os integrantes. Mas não inclui terceirizados, não inclui prestadores de serviços e assim por diante. Vamos aqui dar uma olhada na questão 52. Segundo a norma regulamentadora NR24,
condições sanitárias e de conforto dos locais de trabalho. Locais destinados a refeitórios devem atender aos seguintes requisitos. Tá aí. Área de pelo menos 1 metro quadrado por usuário, abrigando de cada vez 1/3 do total de empregados por turno de trabalho, sendo esse turno que tem maior número de empregados. Então, para você construir um refeitório, você tem que pegar o número total de trabalho, o turno com o maior número de pessoas trabalhando, maior número de empregados. Desse turno, o refeitório tem de ter uma metragem de pelo menos 1 metro quadrado por empregado, considerando 1/3 das pessoas daquele turno. Então, em metros quadrados, é 1/3 de empregados do turno com maior empregados. Isso é verdade. Isso é o que está lá na NR24. A circulação principal deverá ter largura mínima de 75 centímetros e a circulação entre bancos deverá ter largura mínima de 50 centímetros. Os números não são esses, essa daí ela está errada. As paredes deverão ser revestidas com material liso, só para esclarecer uma questão aqui. Na verdade, os números corretos aqui, no texto da NR24, no item 24.3.2, o refeitório, ele deve ter a circulação principal deve ter largura mínima de 75 e a circulação entre banco deve ter a largura mínima de 55. 75, 55, não 50. Bastante cruel esse erro aí. A 3. As paredes deverão ser revestidas de material liso, resistente e impermeável até a altura de 1 metro. Na verdade, as paredes não têm esse limite de altura. Ele deve ser revestida, a instalação do refeitório, as paredes devem ter revestido de material liso, resistente, impermeável e lavável. Mas não há essa requisição de altura na norma. 4. O piso será impermeável, revestido de cerâmica, plástico ou outro material que possa ser lavável. Isso é verdade, não faz sentido, né? Material que não possa ser lavado no piso de um refeitório. 5. A 4 está correta. 5. Deverão ser instaladas lâmpadas incandescentes de 150 watts por 6 metros quadrados de área, com o pé direito de 3 metros máximo, ou outro tipo de luminária que produza o mesmo efeito. Com relação às lâmpadas, né? Também, com o objetivo, se você ler a norma, né? Na verdade, com o objetivo de manter iluminamento mínimo de 100 lux, deverão ser instaladas lâmpadas incandescentes de 100 watts por 8 metros quadrados de área, com pé direito de 3 metros máximo, ou outro tipo de luminária que produza o mesmo efeito. Na verdade, aqui tem um pequeno probleminha, né? Tem um pequeno probleminha. Deixa eu fazer uma conta rápida. Se você notar, a norma fala de 100 watts por 8 metros quadrados. E aí, 150 por 6. 150 dividido por 6 dá 25. Então, na verdade, aí foi dado o gabarito, coloca essa aí como correta. Seria o item A, 1, 4 e 5. Mas rigorosamente na norma, está falando de 100 watts por 8 metros quadrados. Um minuto. Não, está certo, você me desculpe, isso aqui era o local de trabalho. O refeitório tem esses dados mesmo, isso é muito cruel, essa confusão que pode provocar aqui.
Está correta mesmo. Deve ser instalada a lâmpada incandescente de 150 watts por 6 metros quadrados e o pé direito de no máximo 3 metros. Ou algum outro tipo de luminária que garanta essa iluminação, que de acordo ali, essa iluminação associada em 300 não, em um certo mesmo número de lux, né? Então, é isso mesmo que está. Então, as alternativas corretas são a 1, a 4 e a 5. A 2 estava errada, porque a largura mínima de circulação entre banco e parede é 55, não 50. A 3 estava errada, porque as paredes não têm requisição de altura, apenas material liso, resistente e impermeável. Aqui, na questão 53, o que você tem aí conforme a norma metodologia 17, que nós tínhamos comentado, de ergonomia, nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual ou atenção constante, recomenda-se como condições de conforto e de temperatura efetivo entre. Então, a norma 16 de ergonomia, no que ela diz respeito à atenção intelectual, a letra da norma não tem muito o que fazer, a temperatura só pela temperatura aí você mataria nesse caso, né? A temperatura é de 20 a 23 graus Celsius para trabalho com atenção intelectual constante. A velocidade do ar não pode passar 0,75 e a umidade não pode ser inferior a 40. Mas só pela temperatura ali, você já veria a alternativa aí. Então, mais uma questão interessante aqui. 54, de acordo com a norma regulamentadora número 24, condições sanitárias e de conforto térmico nos locais de trabalho, é correto afirmar. Então, vamos ver aqui as alternativas sobre a NR 24. Será exigido um chuveiro para cada 15 trabalhadores nas atividades ou operações insalubres nos trabalhos com exposição a substâncias tóxicas, irritantes, infectantes, alergizantes, poeiras, substâncias que provoquem sujidade nos casos em que estejam expostos ao calor intenso. Se você olhar a NR 24, no que diz respeito a essa questão de chuveiro, né? Então será exigido, na verdade, o que a norma diz é que será exigido um chuveiro a cada 10 trabalhadores nas atividades de operação ou insalubres ou exposição a substâncias tóxicas, irritantes, etc. Então é 1 para cada 10, não 1 para cada 15. Essa está errada por causa disso. Ainda sobre a NR 24, B, o lavatório deverá ser provido de material para limpeza, enxuga ou secagem de mãos, permitindo-se o uso de toalhas descartáveis ou tecido laváveis reaproveitáveis de uso coletivo, desde que aplicada a grupo de no máximo 3 trabalhadores. Então, sobre essa questão, ela também está errada. Na verdade, a norma é clara nesse sentido, de que diz o seguinte: o lavatório deve ser provido de material para limpeza, enxuga ou secagem de mãos. Proíbe-se o uso de toalha coletiva, não é permitido o uso de toalha coletiva. Você tem que secar as mãos com uma toalha individual ou de papel descartável. Aí, estabelecer toalha coletiva com o máximo, como que você vai controlar isso, né? É bem fora da prática. Então, a B está errada porque não existe a possibilidade, dentro da satisfação da NR 24, de usar toalha coletiva. A C, será exigido no conjunto das instalações sanitárias um lavatório para cada 10 trabalhadores nas atividades de operações salubres, ou com exposição a substâncias tóxicas, etc. Essa é a correta. É um lavatório e chuveiro, né? Então essa é a correta, é 1 para cada 10. T, vamos só ver. Quando os estabelecimentos expuserem instalações privadas ou mictórios anexos a diversas seções fabrilis, esses equipamentos não poderão ser computados para efeito das proporções estabelecidas na presente norma. Na verdade, elas podem. Consultando aqui,
Quando os estabelecimentos puserem instalações privadas mictórias anexas a diversas seções fabris, devem os respectivos ser computados para efeito das proporções estabelecidas na norma. Então, dizer que ele não deve é o que está errado, ele deve ser computado para as proporções de contas lavatórios deve haver para cada funcionário, para cada fração de funcionários. E as paredes do sanitário deverão ser construídas de alvenaria de tijolo comum ou divisória de gesso ou madeira, facultativamente, desde que impermeabilizada, tratada contra fungo e pintada com tinta de cor neutra e suave. A questão não é bem por aí também, a correta é assim. E aqui, o texto literal da norma, inclusive, as paredes de sanitário deverão ser construídas em alvenaria de tijolo comum ou de concreto revestido com material impermeável e lavável. Não há possibilidade de usar madeira para a parede dos sanitários. Não há possibilidade de usar madeira. Então é isso que está errado aí. Não há probabilidade de usar madeira para a parede de sanitário de acordo com o cumprimento da NR 24. Certo? Ainda, uma outra norma que nós vimos aqui, a NR 17, condições sanitárias de conforto nos locais de trabalho. Então, fatores como a norma de produção, modo operatório, exigência de tempo, determinação de conteúdo de tempo, ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas, estão relacionados aqui, as condições sanitárias de conforto, né? Essa daí você tem as opções: mobiliário dos postos de trabalho, pausas para descanso do trabalho, condições ambientais de trabalho, equipamentos dos postos de trabalho, organização do trabalho. Acho que essa é bem direta, essa aí não precisaria nem lembrar do texto da norma, como foram as duas últimas, bem cruéis, de número 10, 15, etc. Pode não madeira, não pode toalha coletiva, esse tipo de coisa. Essa daí, ó, a regulamentação de ritmo de trabalho, conteúdo das tarefas, determinação do conteúdo, essas coisas, elas estão relacionadas à organização do trabalho. Organização do trabalho que aí tem. Não é equipamento, não é condição ambiental, não é pausa para descanso, nem mobiliário. É organização do trabalho. Vamos ver uma questão aqui. Da NR, uma outra norma. Então, vocês viram aí normas importantes, daquelas que nós citamos, né? Estamos passando aqui pelas principais. Agora vamos fazer uma questãozinha aqui para encerrar o assunto, de norma regulamentadora NR8 associada a edificações. Considere 1. As partes externas, bem como todas as que separam unidades autônomas de uma edificação, que constituam a sua estrutura, devem, eventualmente, observar as normas técnicas relativas a isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. Resistência estrutural e impermeabilidade. Esse é um item associado a... E aí o que ele quer é que você avalie a veracidade dele de acordo com as seguintes. Então, se você olhar ali na norma, esse item é o 56, né? Ele não é correto. As partes externas, o que tem de errado nele? Vamos olhar. Partes externas, bem como todas as que separam unidades autônomas de uma edificação que constituam a sua estrutura, deve eventualmente observar a norma relativa ao isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. Isso é característica das partes internas, não das partes externas. Mesmo na NR8. Se você consultar lá, esse texto não diz diretamente sobre as partes externas. Então, a 2. As aberturas dos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou objetos. Essa é uma daquelas questões que não precisa nem consultar a norma, né? A abertura em piso deve impedir, não deve ser um buraco tão grande que seja propício para entrar um pé. Ou então ele deve ser tão grande que ele constitua um degrau, né? Não para favorecer a queda de pessoas.
A terceira, então essa é a correta. A terceira, os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados ou protegidos contra a umidade. Os pisos e as paredes devem ser sempre que necessário. Bom, isso daí é uma questão que não está esclarecida, como que é a impermeabilização do local de trabalho sempre que necessário. O que significa sempre que necessário? A norma deve estabelecer um limite para isso. Se você consultar lá, eles não devem para os pisos e as paredes, né? Os pisos e as paredes devem ser sempre impermeabilizados contra a umidade a partir de uma portaria que foi alterada. Aqui nós temos uma divergência, né? Apesar do gabarito do concurso dizer que essa daí não está incluída, dizer que essa daí não está incluída, ela foi incluída a partir de uma portaria que alterou a norma 8 depois. Então a 13 está correta também. A 13 está correta também. A 2, a 13 está correta também. Os pisos e as escadas devem fornecer, pisos, escadas e rampas devem fornecer resistência suficiente para suportar cargas móveis e fixas para os quais a edificação se destina, né? Se você consultar aqui, o que diz, uma coisa que também foi alterada com a portaria de 83, os pisos e as escadas devem oferecer resistência suficiente para suportar cargas móveis e fixas. Exatamente o texto da própria norma. Então, a 2, a 3 e a 4 estão corretas. A 5, os andares de cima do solo devem dispor de proteção adequada contra quedas de acordo com as normas técnicas das legislações municipais atendidas às condições de segurança e conforto. Verdade também. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra a chuva. Também deve ser proteção contra chuvas, razoável para os locais de trabalho, né? Bom, isso daí, né, foi acho que a única questão que nós vimos inclusive, só comentando, a proteção contra intempéries, olha o que diz aqui, é o item 8.4. As partes externas, bem como todas que separam unidades de edificação, ainda não acompanham a estrutura, devem representar resistência ao fogo, térmica, condicionamento térmico e estrutural impermeabilidade. As coberturas de local de trabalho devem representar proteção contra a chuva. Isso também é verdade. Então aqui quase todas são corretas, né? Na verdade, desculpe, acho que eu cometi um engano aqui. Na verdade, a 1 não fala, a 1 estaria errada porque não fala de isolamento contra fogo, que também está incluído. Bom, então, e boa parte dos itens, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, que eram todos corretos, eles estavam simplesmente cópia do termo da letra da norma. Repassando aqui o que nós vimos, né? É uma disciplina bastante simples num certo aspecto, porque é muito pouco raciocínio. Nós fizemos alguns aqui, mas você viu que era pouca coisa. Bem diferente de outras disciplinas que nós estudamos aqui, que nós temos cálculos para fazer, coisas para pensar. Mas, de um outro lado, ela tem uma complicação carregada à memória. É importante você ficar fazendo esse exercício que nós fizemos aqui, de ficar resolvendo questões para forçar você a consultar a norma. Já que você vai ler a norma, você não vai conseguir memorizar tudo de uma vez. Então, esse exercício de ir e voltar na norma vai ser importante para estabelecer uma teia de ligações na sua cabeça associada. Evidente que algumas questões bastante cruéis. Quantos chuveiros por funcionário? Um chuveiro a cada 10 funcionários. A distância de passagem é 55 centímetros, não 50. E a cultura de norma, corretamente, é a de tolerância zero com desvio de norma. Então, a memorização acaba sendo muito importante nesse aspecto. Levantar aí as normas que nós vimos, que são as mais importantes, né? 4, 5, 7, 10, 11, 17, e tem algo, dependendo do seu concurso, lógico, se você é engenheiro eletricista, a 10 é a campeã, você tem que saber aquilo tudo de memória, e outras dependendo do concurso que você está prestando. Para o cargo de engenheiro de segurança, para os concursos que existe esse cargo, aí a coisa é mais pesada de memorização. Mas para outros concursos, em geral, haverá 3, 4 questões
norma de segurança, por exemplo, Petrobras, polícia, sempre há algumas poucas questões de norma de segurança associadas ao cargo. Vocês têm mais alguma pergunta? Não? Bom, então, é isso que eu tinha para falar hoje, das questões que eu tinha preparado para falar hoje, tendo visto as normas. Então, fiquem atentos aí, boa parte dessas normas você encontra texto completo dela na internet, e o exercício que eu sugiro que você faça para estudar é esse que nós fizemos aqui. Leia a questão, pega o texto da norma, veja o que você acha que está certo e está errado, e consulte na norma para ver se está realmente certo. Em algumas questões, mas não a maioria, você vai obter simplesmente por raciocínio, mas não, se você está em dúvida, não arrisque. E depois você consulta exatamente a letra que está escrita lá. Bem, então, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima aula aí. Quem tiver aula de petróleo vai ter aula hoje à tarde com o professor Samuel. Muito obrigado.